Estou seguindo a Jesus Cristo. Nesse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. Atrás é o mundo, Jesus na frente. Jesus é o guia onipotente. Atrás é o mundo, Jesus na frente. Atrás não volto, não volto não. Se me deixarem os pais e amigos, se me cercarem muitos perigos, se me deixarem os pais e amigos, atrás não volto, não volto não. Estou seguindo a Jesus Cristo. Esse é o seu canal Boas Novas de Salvação, uma palavra de fé e esperança em tempos difíceis. Filipenses capítulo 2, versículo 5, a seguir para a nossa breve meditação. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome, que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. O Evangelho segundo Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. O Evangelho segundo o nosso amado Mestre é um evangelho contrastante ao falso evangelho vitorioso que nós estamos ao ouvir tais pregações nos tempos atuais. Um evangelho aonde apenas se lê o texto do evangelho do Mestre sem o respaldo do seu contexto. É o evangelho triunfante, aonde apresenta-se filhos de Deus sendo apenas vencedores, sem entrar no contrastes da cruz do nosso amado Mestre. É isso que o apóstolo Paulo está aqui instruindo a igreja de Filipos. No versículo 5 ele diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve no nosso Mestre.
glória a Deus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Jesus não se exaltou em sua forma humana quando viveu nesse mundo. Ele não teve por usurpação, ele nunca teve por direito em se exaltar e dizer: eu sou o Senhor e é assim, desta maneira, e eu não aceito frustrações, eu não aceito problemas e lutas. Não. A palavra de Deus mostra que Jesus veio a esse mundo, em primeiro lugar, como servo sofredor. Ele veio a esse mundo, aleluia, para levar sobre si, na cruz do Calvário, o pecado de toda a raça humana. E para isso ele teve que se esvaziar, teve que se fazer homem, teve que se submeter a toda ordenança humana. Jesus cumpriu todas as ordenanças dos homens aqui nesse mundo quando viveu. Foi injuriado, foi caluniado, foi odiado, foi perseguido, maltratado e foi também assassinado na cruz do Calvário. Esse é o Evangelho de Jesus, e que a Bíblia Sagrada nos convida a também levarmos a nossa cruz. A cruz é a garantia da salvação de cada seguidor de Cristo. Glória a Deus. O cântico que nós entoamos aqui diz: estou seguindo a Jesus Cristo. Aleluia. Atrás o mundo, Jesus na frente, ele é o nosso guia onipotente. Glória a Deus. Se me deixarem paz e amigos, se me cercarem muitos perigos, aleluia, atrás não volto, não volto, não. O Evangelho segundo o Mestre amado é o Evangelho da cruz. Jesus veio nos trazer a vitória plena, sim como não. Jesus veio nos fazer e tornar vitoriosos em todas as coisas, mas temos que entender o texto das Escrituras dentro do seu contexto. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo no capítulo 4 e versículo 13 do mesmo livro de Filipenses dizendo, capítulo 4 e versículo 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quantos torcem esse texto, dizendo-se que ele pode tudo, porque ele vai prosperar, porque ele vai adquirir isso ou adquirir aquilo, quando está passando por alguma dificuldade. Mas nós temos que ler o contexto. No versículo 11, o apóstolo Paulo assim diz, aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. A ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. No versículo 14, ele expressa aos crentes de Filipos, todavia, fizeste bem em tomar parte na minha aflição. Olha aí, o apóstolo está passando por um momento de aflição. Que evangelho falso é esse? Aonde o cristão, ele não tem cruz, ele não tem lágrimas, ele não tem perdas, tem perda sim. Quantos servos de Deus tiveram perdas grandes em sua vida? A perda de um ente querido, a perda de uma condição de vida que ele batalhou por muitos anos e de repente ele perdeu tudo. Glória a Deus. Mas que eu e você possamos seguir os exemplos dos homens de Deus. Paulo, em Romanos,
capítulo 8, Romanos capítulo 8, versículo 37, continua direcionando os crentes no mesmo tema e assunto. Olha o que ele diz. Romanos 8 e 37. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Leiamos o contexto, no que Paulo quer dizer que em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Não é numa bela casa, não é de obter um belo apartamento, um belo carro, de estar numa saúde plena, não. Não, porque grandes homens de Deus padeceram muitas necessidades, muitas e muitas. Teríamos que ter um tempo extenso para aqui dar alguns exemplos. O próprio Paulo padecia de uma necessidade física, aonde os grandes estudiosos das Escrituras, uns dizem que ele tinha um problema de vista, ele era meio cego. Veja bem, Timóteo tinha um problema estomacal e foi um grande homem de Deus. Se nós formos descorrer, quantos homens fiéis a Deus a Bíblia revela e padeceram de necessidades e não alcançaram o êxito, não. O profeta Jeremias desejou se casar como um jovem, mas vinha o tormento da Babilônia sobre o Israel desobediente. E Deus falou para o profeta Jeremias, um jovem cheio de Deus, profeta, você não vai se casar, Jeremias, porque não há tempo para isso. Olha aí, que falso evangelho triunfalista, aonde o homem de Deus não tem perdas. Quantos, repito, quantos santos homens de Deus vivendo hoje sobre a terra são gente crente, gente que ama a Deus, mas que tem grandes perdas, perdas de todas as espécies que você imaginar. Aleluia! E pode se perguntar onde está Deus. Esse é o evangelho de Jesus. Você aceita a proposta, o convite para a salvação? Fuja desse evangelho triunfalista. Paulo diz aqui, ó, em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Versículo de número 35. Aleluia, ele diz, a tribulação. Somos mais do que vencedores sobre a tribulação, sobre a angústia, perseguição, a fome, nudez, perigo, espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Esse é o evangelho de Jesus. Você já tomou a sua decisão? Mas entenda, aleluia, o evangelho do Mestre é um evangelho da cruz. Se alguém quer vir após mim, tome sobre si a sua cruz. A sua cruz é sua. A minha é minha. Andemos com temor e tremor diante do Senhor, em santidade de vida, levando Jesus a sério. Aleluia. Padeceremos grandes lutas, mas quem tem cruz, aleluia, quem leva a sua cruz segundo os ensinamentos de Jesus, tem a glória. Porque aqui em Filipenses nós lemos que Jesus se submeteu, se esvaziou, tornou-se servo sofredor, mas Deus o exaltou. Aleluia! Quando ele deu o brado, está consumado, Deus o exaltou. Jesus venceu a morte, está sentado à destra de Deus, e os homens queiram ou não queiram, Jesus vive e reina, está operando maravilhas na vida de quem crer. Glória a Deus. Que Deus te abençoe e te guarde. Comente aí nos comentários. Esse é o nosso canal Boas Novas de Salvação. Acesse, aleluia, para que possa receber demais vídeos. Se inscreva, clique no sininho, dê o seu joinha, comente. Glória a Deus. Estamos orando por você e rogamos pela sua oração. Fique na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém.